Não entre no carro, diz a filha da faxineira ao bilionário. O que acontece depois é inacreditável. Ricardo Montenegro ajustou os punhos da camisa italiana enquanto caminhava pelo estacionamento subterrâneo. Seus sapatos de couro ecoavam no concreto polido com um ritmo confiante e decidido. Era quinta-feira, 18h30, e mais um dia lucrativo chegava ao fim. As negociações da manhã renderam 2 milhões em contratos, e a reunião da tarde praticamente dobrou esse valor. O estacionamento era seu território privado. 20 vagas reservadas exclusivamente para ele e seus convidados VIP. Nenhum funcionário comum ousava pisar ali. As câmeras de segurança captavam cada movimento, e os guardas sabiam exatamente quem tinha permissão para estar naquele local. Era um santuário de poder e status. O Lamborghini Aventador brilhava sob as luzes de LED como uma joia preciosa. Preto fosco, rodas cromadas, motor V12 que rugia como uma fera selvagem. Ricardo sorriu com satisfação. Era mais que um carro. Era uma declaração de superioridade. Custou 3 milhões de reais, mas valia cada centavo pelo impacto que causava nas pessoas. Ele sacou a chave do bolso, saboreando o peso do metal frio. O dia havia sido perfeito em todos os aspectos. 3 novos investidores confirmaram participação no projeto da Coreia do Sul. E o rival japonês finalmente desistiu da concorrência. Tudo saindo conforme o planejado, como sempre. Ricardo se aproximou da porta do motorista com passos calculados. Seu reflexo apareceu no vidro escuro. Cabelos grisalhos impecáveis, terno de 20 mil reais sem um único vinco, postura ereta de quem domina o mundo. Aos 52 anos, ainda mantinha a presença imponente que construiu sua fortuna. A chave se encaixou na fechadura com um clique suave. Não entre no carro. O grito ecoou pelo estacionamento como uma sirene de emergência. Ricardo congelou, a mão ainda na chave. A voz era aguda, desesperada, carregada de pânico. Uma criança. Cortaram os freios. Ricardo girou o corpo bruscamente, irritação estampada no rosto. Do outro lado do estacionamento, próximo à entrada de serviço restrita, uma menininha loira corria na direção dele. Não podia ter mais de 5 anos. Cabelos dourados voando soltos, olhos azuis claros arregalados de terror, pequenas pernas se movendo o mais rápido que conseguiam. O que diabos está acontecendo aqui? Ricardo murmurou para si mesmo. A menina chegou ofegante, as bochechas rosadas vermelhas do esforço. Sua roupa simples estava um pouco amassada, e ela segurava um papel dobrado na mão pequena. Não pode entrar no carro, ela repetiu entre respirações ofegantes, puxando a barra do terno dele com desespero. Eles cortaram os freios. Vi eles fazendo uma coisa ruim. Ricardo olhou para ela com total irritação e nojo. Uma criança suja e desconhecida tocando seu terno italiano de 20 mil reais. Isso era inaceitável. Ele afastou a mão pequena com um movimento brusco e impaciente. Menina, saia daqui imediatamente, ele disse com rispidez gelada, como se estivesse falando com um inseto indesejado. Este é um local privado e restrito. Você não deveria estar aqui de forma alguma. Mas eles cortaram os freios do seu carro. Ela insistiu, apontando para o Lamborghini com o dedo trêmulo. Vi um homem fazendo uma coisa perigosa embaixo. Que besteira absurda é essa? Ricardo bufou com desdém. Revirou os olhos com impaciência. Quem cortaria os freios do meu carro? Você está inventando histórias ridículas. Crianças sempre inventam fantasias malucas. Os olhos azuis de Mia se encheram de lágrimas brilhantes. Seu lábio inferior tremeu, mas ela tentou mais uma vez. Eu vi um homem, ela tentou explicar, a voz saindo baixinha e assustada. Chega dessa palhaçada. Ricardo levantou a voz com autoridade, fazendo eco no estacionamento vazio. Vá procurar sua mãe imediatamente e pare de me incomodar com essas fantasias infantis ridículas. Tenho coisas importantes para fazer. A menina deu um passo para trás, visivelmente assustada com o tom áspero. Seus lábios tremeram ainda mais, mas ela não saiu correndo como Ricardo esperava. Em vez disso, ficou ali parada,
observando-o com aqueles olhos grandes e desesperados. Por favor, ela sussurrou quase inaudivelmente. Não entre no carro. Algo ruim vai acontecer. Isso é completamente ridículo. Ele resmungou irritado, voltando-se para a porta do Lamborghini. Mas algo na expressão desesperada e sincera da criança o fez hesitar por um segundo. Talvez fosse a intensidade daqueles olhos azuis ou o desespero genuíno na voz dela. Ricardo pegou o celular e discou para a segurança, mais irritado que genuinamente preocupado. Tiago? Ricardo Montenegro falando. Tem uma criança perdida no meu estacionamento privado causando distúrbios e quero que alguém dê uma olhada rápida no meu carro também. Senhor Montenegro? A voz de Tiago soou confusa do outro lado. Algum problema específico com o veículo? Provavelmente não. Mas essa menina irritante está insistindo numa história completamente maluca sobre freios cortados. Só para ter absoluta certeza e me livrar dessa dor de cabeça, mande alguém verificar rapidamente. Chegando em 2 minutos, senhor. Ricardo guardou o telefone com um suspiro exasperado. A menina continuava ali, a alguns metros de distância, observando-o com aqueles olhos enormes e assustados. Ele a ignorou completamente, como se ela fosse invisível. Tiago apareceu correndo pelas escadas de emergência, seguido por 2 guardas uniformizados. O rosto dele estava vermelho de preocupação e confusão total. Senhor Montenegro, eu juro que não sei como ela conseguiu passar por toda a segurança. Depois conversamos sobre essa falha gritante de segurança. Ricardo cortou com frieza. Agora quero que você olhe embaixo do meu carro. Imediatamente. Senhor? Tiago hesitou, claramente confuso. Você me ouviu perfeitamente. Olhe embaixo do carro e verifique se está tudo normal. Tiago trocou olhares perplexos com os outros guardas, mas obedeceu sem questionar. Ele se ajoelhou no chão frio e deslizou para baixo do Lamborghini reluzente. Ricardo cruzou os braços impaciente, irritado com toda aquela situação absurda e perda de tempo. Uma criança invadindo sua privacidade, histórias malucas sobre sabotagem, guardas incompetentes. Senhor Montenegro? A voz de Tiago saiu abafada debaixo do carro, com um tom estranho. E então, posso ir para casa ou não? Tiago saiu rastejando devagar, o rosto completamente pálido. Nas mãos sujas de graxa, ele segurava 2 cabos cortados com precisão cirúrgica. Os freios, senhor. Ele gaguejou. Os cabos estão cortados. Bem cortados. Com ferramenta profissional. O mundo inteiro parou de girar. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para os cabos nas mãos de Tiago, depois para o Lamborghini. Depois, mentalmente, traçou a estrada que levaria até sua mansão. 15 quilômetros de curvas sinuosas e perigosas na serra. Tem absoluta certeza? Sua voz saiu mais baixa e trêmula que o normal. Certeza absoluta, senhor. Corte limpo e preciso. Trabalho profissional. Ricardo sentiu as pernas bambas e o mundo girar. Se tivesse entrado no carro Normally, se tivesse saído dirigindo confiante como sempre, a primeira curva acentuada seria seu fim. Morte certa. Por um instante rápido, seus olhos procuraram automaticamente a menina. Ela havia desaparecido completamente. Provavelmente Tiago ou um dos guardas a mandou embora durante a verificação. Tiago se levantou devagar, limpando as mãos sujas de óleo. Senhor, preciso chamar a polícia imediatamente. Isso é tentativa clara de homicídio. Ricardo assentiu devagar, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Uma criança desconhecida de 5 anos acabara de salvar sua vida. Se ela não tivesse gritado desesperadamente, se não tivesse insistido apesar de sua rudeza, sim, ele murmurou ausente. Chame a polícia e a perícia. Tiago já estava discando no telefone. Os outros guardas verificavam minuciosamente todo o estacionamento, procurando câmeras, pistas, qualquer evidência que pudesse explicar como alguém conseguiu sabotar o carro mais vigiado e protegido da cidade. Ricardo encostou na parede fria de concreto. Suas mãos tremiam violentamente, algo que não acontecia há décadas.
Desde que construiu seu primeiro milhão, nunca se sentira vulnerável ou ameaçado. Dinheiro sempre comprou segurança total. Poder sempre comprou proteção absoluta. Ou pelo menos era isso que ele sempre acreditou cegamente. Mas ali estava ele, vivo apenas porque uma menininha loira desconhecida decidiu quebrar todas as regras e entrar num estacionamento proibido para avisá-lo sobre um perigo mortal que nem seus sistemas de segurança milionários conseguiram detectar. Senhor Montenegro, Tiago se aproximou cautelosamente. A polícia está chegando em 5 minutos. Ricardo assentiu mecanicamente, mas não conseguia parar de pensar na criança corajosa que havia sumido tão rápido quanto apareceu. Não sabia nem o nome dela. Por primeira vez em muito tempo, sentiu algo que havia esquecido completamente como era: medo real. E uma estranha sensação incômoda de que devia sua vida a uma criança cujo nome nem sabia e que havia tratado com total desprezo. Ricardo Montenegro estava sentado em sua poltrona executiva de couro alemão, mas sua mente estava a quilômetros de distância. O escritório panorâmico no 40º andar oferecia uma vista espetacular da cidade, porém ele não conseguia ver nada. Seus olhos fixos na parede de vidro não registravam os prédios lá embaixo. Eram 9h30 da manhã de sexta-feira. 12 horas haviam se passado desde o incidente no estacionamento. 12 horas desde que descobriu que alguém havia tentado matá-lo. A mesa de Mogno estava coberta de relatórios financeiros urgentes. Contratos aguardavam sua assinatura. 3 reuniões importantes estavam marcadas para aquele dia, mas Ricardo não conseguia se concentrar em absolutamente nada. Suas mãos ainda tremiam quando pegava a caneta. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma cena: ele entrando no Lamborghini, descendo a estrada sinuosa, tentando frear na primeira curva, e os pedais indo direto ao chão. Quem faria uma coisa dessas? Essa pergunta martelava em sua mente sem parar. Ricardo Montenegro havia construído seu império pisando em muitas pessoas. Sabia disso. Não se chegava ao topo sendo gentil. Ao longo dos anos, havia demitido centenas de funcionários, quebrado dezenas de empresas menores, destruído concorrentes. Mas tentar assassiná-lo, isso era outro nível completamente. Ele se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas, cada uma com seus problemas, suas ambições, seus motivos. Quantas delas poderiam querer vê-lo morto? Ricardo pensou nos sócios da empresa. Havia tensões, claro. Marcos, seu vice-presidente, estava irritado com algumas decisões recentes, mas Marcos era seu amigo há 15 anos. Seria impossível, ou não seria? A secretária Ilcione Oliveira entrou com uma bandeja. Trouxe chá de camomila, senhor Montenegro. O senhor parece tenso. Obrigado, ele murmurou, sem se virar. A polícia ligou. O delegado Silva quer falar com o senhor hoje. Ricardo assentiu. A investigação estava começando. Perícia, impressões digitais, análise das câmeras. Tudo muito técnico. Mas e se nunca descobrissem quem foi? Senhor Oliveira, ele disse, ainda olhando pela janela. Ontem havia uma criança no estacionamento. Uma menina loira, pequena. Você sabe de onde ela veio? Éssira. Oliveira franziu a testa. Uma criança no estacionamento privado? Isso é estranho. Pois havia... Quero saber quem é. Vou verificar com a segurança, o senhor. Quando Ciaura Oliveira saiu, Ricardo voltou para a poltrona. Mas a imagem da menina não saía de sua cabeça. Olhos azuis enormes, cabelos dourados, aquela expressão desesperada quando ele a tratou com rudeza. Por que ela estava tão preocupada com um estranho? Crianças geralmente não se importavam com adultos desconhecidos, mas aquela menina, havia algo diferente nela. A forma como insistiu, mesmo depois de ele ter sido grosseiro. A determinação em sua voz pequena. Ricardo pegou o telefone e discou para Tiago, chefe da segurança. Tiago, preciso que você descubra tudo sobre a criança de ontem. Já estou investigando, senhor Montenegro. Ela entrou pelo acesso de serviço quando uma das faxineiras estava trabalhando.
Parece que é filha de uma funcionária. Que funcionária? Ainda estou verificando. O turno da noite tem muita rotatividade, mas vou descobrir. Ricardo desligou e ficou olhando para o telefone. A filha de uma faxineira. Isso explicava por que ela estava no prédio, mas não explicava por que ela se arriscou para avisá-lo. A manhã passou devagar. Ricardo tentou ler alguns contratos, mas as palavras dançavam na página. Sua mente voltava sempre para os mesmos pontos. Quem queria matá-lo e por que uma criança desconhecida salvou sua vida. O almoço chegou e ele nem tocou na comida. Senhora. Oliveira entrou novamente, preocupada. Senhor Montenegro, o senhor precisa comer. E a reunião das 2 horas. Cancele. Mas, senhor, são os investidores coreanos. Eu disse para cancelar, Simoeira. Oliveira suspirou e saiu. Ricardo sabia que estava sendo injusto, mas não conseguia se importar. Tudo parecia trivial depois do que aconteceu. Ele serviu um uísque, mesmo sendo meio-dia. A bebida queimou a garganta, mas não trouxe alívio. Quem poderia ter acesso ao estacionamento? Essa era a questão central. O local era mais vigiado que um banco. Câmeras, sensores, guardas 24 horas. Apenas algumas pessoas tinham acesso. Ele próprio, alguns executivos, funcionários de manutenção autorizados, alguém de dentro. Essa conclusão o deixou ainda mais inquieto. Significava que o traidor estava próximo. Talvez até trabalhasse diretamente com ele. Alguém em quem confiava. O telefone tocou. Era o delegado Silva, senhor Montenegro. Encontramos algumas impressões digitais no sistema de freios. Estamos verificando no banco de dados. Quanto tempo vai levar? Algumas horas. Também queremos conversar com todos que tiveram acesso ao estacionamento nas últimas 48 horas. Depois da ligação, Ricardo se sentiu um pouco mais esperançoso. Talvez a investigação avançasse rápido. Mas e a menina? Essa pergunta continuava o incomodando. Não conseguia entender por que se importava tanto com ela. Era só uma criança que estava no lugar errado na hora certa. Ricardo tentou se lembrar exatamente do que ela havia dito. Algo sobre ver um homem embaixo do carro. Ela havia presenciado a sabotagem. Isso significava que ela poderia identificar o culpado. Um calafrio percorreu sua espinha. Se o sabotador descobrisse que havia uma testemunha, ele pegou o telefone novamente e ligou para Tiago. Tiago, preciso que você encontre aquela menina. Hoje, senhor, ela pode ter visto quem sabotou o carro. Se o culpado descobrir isso, entendo. Vou acelerar a investigação. Ricardo desligou e voltou a andar pelo escritório. Agora havia um novo motivo para encontrar a menina. Ela poderia estar em perigo. A tarde passou em névoa de ansiedade. Cada ruído no corredor o fazia olhar para a porta. Iowa. Oliveira perguntou mais uma vez se ele estava bem, e desta vez Ricardo não respondeu. Às 5 da tarde, Tiago ligou. Senhor Montenegro, descobri quem é a menina. O nome dela é Mia. A mãe trabalha na limpeza noturna há 3 meses. Débora Santos. Onde elas estão agora? A mãe está trabalhando. A menina, não sabemos. Parece que às vezes ela fica no prédio durante o trabalho da mãe. Ricardo olhou pela janela. O sol começava a se pôr. Em poucas horas, seria noite novamente. O turno da limpeza começaria. Mia estaria no prédio. Pela primeira vez no dia, Ricardo sentiu algo parecido com alívio. Ele poderia encontrá-la, conversar com ela, descobrir exatamente o que ela havia visto. E também garantir que ela estivesse segura. Mas enquanto olhava seu reflexo na janela, Ricardo percebeu algo perturbador. Não era apenas sobre a investigação ou a segurança da menina. Havia algo mais. Ele queria vê-la novamente. A imagem daqueles olhos azuis preocupados, daquela voz pequena implorando para que ele não entrasse no carro, estava gravada em sua mente. Misturada com o mistério de quem queria matá-lo, ela havia se tornado uma obsessão silenciosa. Ricardo Montenegro, o homem que controlava milhões de reais, não conseguia parar de pensar numa menina de 5 anos cujo nome havia acabado de descobrir. Mia. O nome ecoava em sua mente enquanto as sombras da noite começavam a tomar conta da cidade.
Débora Santos olhou para o relógio na parede da pequena sala dos funcionários. Eram 19h15 e ela precisava começar o turno da limpeza. O problema era Mia. A babá havia cancelado no último minuto, alegando estar doente. Débora não tinha ninguém mais para quem ligar. Sua mãe morava em outro estado e ela não conhecia vizinhos o suficiente para pedir esse tipo de favor. Trabalhar era uma necessidade, não uma escolha. Ela não podia se dar ao luxo de faltar. Mia, venha cá. Ela chamou a filha, que brincava com uma boneca de pano no canto da sala. A menina loira correu até ela, os olhos azuis claros brilhando com curiosidade. Vamos para casa, mamãe. Não, querida. A mamãe precisa trabalhar hoje à noite. Você vai ficar no saguão enquanto eu limpo os escritórios, está bem? Mia assentiu sem reclamar. Ela estava acostumada com essas situações. Débora trabalhava em 3 empregos diferentes para conseguir sustentar as duas, e às vezes era preciso improvisar. Mas você tem que ficar sentadinha no sofá grande, sem sair de lá. Pode desenhar, mas não pode andar pelos corredores. Promete. Prometo, mamãe, disse Mia, levantando a mão direita como se fizesse um juramento solene. Débora sorriu apesar da preocupação. Sua filha sempre conseguia arrancar um sorriso dela, mesmo nos momentos mais difíceis. Se alguém perguntar alguma coisa, você fala que está esperando a mamãe, tá bom? E se aparecer alguém importante, você fica bem quietinha. Tá bom, mamãe. Elas subiram pelo elevador de serviço até o térreo. O saguão da Montenegro Corporation era imenso, com sofás de couro importado, plantas enormes e uma decoração moderna que sempre intimidava Débora. O piso de mármore brilhava sob as luzes indiretas, e as obras de arte nas paredes provavelmente custavam mais que sua casa. Senta aqui, meu amor, disse, apontando para um sofá afastado no canto. A mamãe volta em 2 horas, no máximo. Mia se acomodou no sofá gigante, que a fazia parecer ainda menor. Suas perninhas não chegavam nem perto do chão. Débora entregou alguns papéis amassados e lápis de cor que sempre carregava na bolsa para emergências como essa. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que está esperando a mamãe, tá bom? Mas ontem eu falei com aquele homem no estacionamento. Mia disse inocentemente. Débora franziu a testa. Que homem? Ela não sabia de nada sobre isso. Que homem, querida? Um homem de terno. Ele quase entrou num carro perigoso, mas eu avisei ele. Débora sentiu um calafrio. Sua filha havia falado com um estranho sem ela saber? Mas antes que pudesse perguntar mais detalhes, o supervisor de limpeza apareceu no corredor, acenando impaciente. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Ela disse, beijando a testa da filha. Fica quietinha aqui. Débora foi para o elevador de serviço, mas a preocupação ficou martelando em sua cabeça. Ela começaria pelo 35º andar e desceria limpando todos os escritórios. Com sorte, ninguém passaria pelo saguão naquele horário. Mia ficou sozinha no saguão silencioso. As luzes estavam diminuídas para o período noturno, criando sombras longas entre os móveis elegantes. Ela não tinha medo. Estava acostumada a ficar sozinha e sempre encontrava formas de se entreter. Pegou um papel amassado e começou a desenhar uma casa com jardim. Era sempre a mesma coisa que desenhava. Uma casa grande com flores coloridas na frente e 2 figuras na porta, ela e a mãe. Às vezes desenhava um cachorro também, embora nunca tivessem tido um. O barulho familiar do elevador a fez levantar os olhos. Um homem de terno escuro saiu, caminhando com passos firmes pelo mármore polido. Mia o reconheceu imediatamente. Era o homem do estacionamento, aquele que quase entrou no carro com os freios cortados. Ricardo Montenegro atravessava o saguão a caminho da saída quando notou uma pequena figura no sofá do canto. Parou abruptamente. Era ela. A menina loira que o havia alertado na noite anterior. Ele hesitou por um momento. Sua primeira reação foi continuar andando e ignorá-la, como fazia com todos os funcionários de baixo escalão. Mas algo o fez mudar de direção. Ricardo se aproximou devagar, seus sapatos ecoando no mármore. Mia ergueu os olhos do desenho e o observou com curiosidade, sem medo. Qual é o seu nome? Ele perguntou,
parando a alguns metros de distância. Mia, ela respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo conversar com o dono da empresa. Ricardo ficou surpreso com a naturalidade dela. A maioria das pessoas ficava nervosa na presença dele. Executivos experientes gaguejavam em reuniões. Funcionários tremiam quando ele passava pelos corredores. Mas essa menina o olhava diretamente nos olhos, sem intimidação. "O que você está fazendo aqui, Mia?" "Desenhando. Minha mãe está trabalhando", ela respondeu, voltando a colorir uma flor rosa no papel. Ela levantou o desenho para mostrar. Era um desenho simples de uma casa, feito com lápis de cor gastos. Nada elaborado, mas havia algo tocante na simplicidade. "É bonito", disse Ricardo, e percebeu que falava sério. Mia sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto e fez seus olhos azuis brilharem. "Quer ver os outros?" Antes que Ricardo pudesse responder, ela já estava espalhando outros desenhos no sofá. Todos parecidos. Casas com jardins, flores coloridas, duas figuras de mãos dadas na porta. "Você desenha sempre a mesma coisa?" "É a casa que eu quero ter um dia." Com um jardim grande e um balanço pendurado na árvore, ela explicou, apontando para um círculo que supostamente representava um balanço. A honestidade da resposta o pegou desprevenido. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele de forma tão direta? "É um sonho bonito", ele disse. "Minha mãe diz que se a gente trabalhar bastante, um dia a gente consegue." Ela trabalha em 3 lugares diferentes. Ricardo sentiu algo estranho no peito. 3 empregos. Ele não conseguia imaginar como era ter que trabalhar tanto assim apenas para sobreviver. "Você tem fome?" perguntou sem pensar. Mia assentiu. "Um pouco. Mas tudo bem. Eu como quando chegar em casa. Vem comigo." Ricardo não sabia por que estava fazendo aquilo. Não fazia parte da sua natureza se preocupar com crianças desconhecidas, mas algo naquela menina o intrigava profundamente. Eles foram até a cafeteria do prédio. Estava fechada para o público, mas Ricardo tinha chaves de tudo. Ele ligou algumas luzes e abriu a geladeira. "O que você gosta de comer?" "Qualquer coisa", Mia respondeu, sentando-se numa mesa grande demais para ela. "Minha mãe diz que não devemos ser chatos com comida." Ricardo preparou 2 sanduíches de presunto e queijo e serviu leite para ela e café para si mesmo. Sentou-se à mesa, algo que não fazia há anos. Sempre comia sozinho no escritório ou em restaurantes caros. "Você trabalha aqui?" Mia perguntou, mordendo o sanduíche com apetite. "Sim, eu cuido da empresa", ele respondeu, achando estranha a simplificação. "Deve ser legal trabalhar num prédio tão grande. Tem elevador, ar-condicionado. No prédio onde a gente mora, o elevador está sempre quebrado." "Às vezes é legal", ele admitiu. "Minha mãe limpa os escritórios. Ela diz que são muito bonitos e organizados. Ela sempre deixa tudo brilhando." Ricardo assentiu, sem saber o que dizer. Nunca havia pensado na perspectiva de quem limpava seus escritórios. "E você? O que gosta de fazer além de desenhar? Brincar no parque?" "Tem um perto de casa com escorregador, mas a gente não vai muito porque a mãe trabalha bastante. E sozinha, eu não posso ir." "Por que não?" "Minha mãe diz que tem pessoas ruins no mundo e crianças não podem andar sozinhas." A simplicidade das respostas era refrescante. Mia não pedia nada, não se queixava, apenas respondia com uma honestidade que ele não encontrava no mundo dos negócios. "Quantos anos você tem?" 5. "Vou fazer 6 no mês que vem. E o que você quer de presente?" Mia pensou por um momento. "Um livro de colorir novo. O meu está quase todo pintado e alguns lápis já ficaram bem pequenininhos." Ricardo sentiu algo apertado no peito. Uma criança de 5 anos pedindo apenas um livro de colorir como presente de aniversário. Ele gastava mais num almoço do que custaria 1000 livros daqueles. "Você vai à escola?" "Não ainda." "Mas minha mãe está tentando me matricular numa boa. Ela diz que precisa juntar dinheiro primeiro." "Para quê? Uniforme, material escolar, lanche?" Mia contou nos dedinhos. "Minha mãe faz uma lista de tudo e vai guardando dinheiro numa latinha." Ricardo ficou em silêncio.
Ele não sabia que era preciso dinheiro para essas coisas básicas. A conversa continuou por mais alguns minutos. Mia falou sobre seus desenhos, sobre a boneca de pano que ganhara da mãe, sobre o gato laranja que às vezes aparecia na janela do apartamento delas. O gato deve ter dono, mas ele fica na janela olhando para dentro. Eu dou nome para ele, Laranjinha. Vocês não podem ter um gato? O síndico não deixa ter bichos no prédio. E minha mãe diz que bichos precisam de veterinário, e isso custa dinheiro. Ricardo se pegou sorrindo genuinamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando em dinheiro, contratos ou problemas da empresa. Preciso ir, disse Mia, terminando o leite. Minha mãe deve estar voltando logo. Claro. Eles caminharam de volta ao saguão. Mia se sentou no sofá e pegou os lápis de cor novamente. Obrigada pelo lanche, disse ela, com uma educação que claramente havia aprendido da mãe. De nada, Mia. Ricardo ficou ali por um momento, observando-a desenhar. Havia algo profundamente pacífico naquela cena. O barulho do elevador interrompeu o momento. Uma mulher loira saiu, carregando materiais de limpeza. Era jovem, talvez uns 30 anos, com traços cansados, mas bonitos. Tinha os mesmos olhos azuis de Mia. Ela viu Ricardo parado perto da filha e ficou pálida. Mia, ela disse, aproximando-se rapidamente. O que você está fazendo? Eu estava sentada, mamãe. Só conversei um pouquinho. Ele é muito legal. A mulher olhou para Ricardo com uma mistura de medo e reconhecimento. Seus olhos se arregalaram quando percebeu quem ele era. Senhor Montenegro, desculpe muito pela intromissão da minha filha. Eu sei que ela não deveria incomodar o senhor. Ricardo ficou surpreso com o desespero na voz dela. Não foi incômodo nenhum, disse ele. Qual é o seu nome? Débora Santos, que o senhor. Trabalho na limpeza noturna há 3 meses. Débora, sua filha não me incomodou. Na verdade, ela... Ricardo hesitou. Como explicar que aquela criança havia salvado sua vida? Ela é muito educada. Mesmo assim, peço 1000 desculpas. Não tinha com quem deixá-la hoje à noite, mas prometo que não vai acontecer de novo. Ricardo observou Débora. Ela estava claramente constrangida, torcendo um pano nas mãos nervosas. Mia, por outro lado, parecia não entender por que a mãe estava tão nervosa. Não precisa se desculpar, disse Ricardo. Na verdade, eu queria agradecer algo que Mia fez ontem. Agradecer? Débora franziu a testa, confusa. Ela me ajudou com uma situação muito séria. Gostaria de retribuir. Ricardo tirou a carteira do bolso e retirou várias notas grandes. Aceite isso. Para a Mia, para comprarem o que precisarem. Débora olhou para o dinheiro, depois para ele. Ricardo podia ver a necessidade em seus olhos, a hesitação de quem realmente precisava daquela ajuda. Por um momento, achou que ela aceitaria, mas então ela balançou a cabeça firmemente. Obrigada, Sr. Montenegro, mas não posso aceitar. Por que não? Ele perguntou, genuinamente confuso. Porque minha filha apenas fez o que era certo. Não esperamos pagamento por fazer a coisa certa. Ricardo ficou completamente atônito. Era a primeira vez em anos que alguém recusava seu dinheiro. No mundo dele, tudo tinha preço. Todos tinham um valor pelo qual se vendiam. Mas vocês precisam. Precisamos, e sim, Débora interrompeu com dignidade. Mas não assim. Eu trabalho por tudo que minha filha e eu temos. Pode não ser muito, mas é nosso. Mia, Débora chamou a filha. Pegue seus desenhos. Vamos para casa. A menina obedeceu, juntando os papéis cuidadosamente. Tchau, disse para Ricardo, acenando com a mão pequena. Obrigada pelo sanduíche. Tchau, Mia. Foi um prazer conversar com você. Ricardo ficou parado no saguão vazio, observando mãe e filha se afastarem. Débora caminhava com dignidade, mesmo carregando os materiais de limpeza. Mia segurava a mão da mãe, conversando animadamente sobre o lanche. Ele guardou o dinheiro recusado, ainda processando o que havia acontecido. Uma faxineira havia recusado uma quantia, que provavelmente representava 2 meses de salário dela. Uma criança de 5 anos o havia tratado como um igual, sem medo.
E ele, o homem que controlava um império financeiro, havia passado os momentos mais genuínos dos últimos anos conversando sobre desenhos e livros de colorir. Ricardo Montenegro permaneceu ali por mais alguns minutos, olhando para o local onde Mia havia estado sentada. Havia uma pequena marca de lápis de cor no sofá de couro caro. Em vez de se irritar, ele sorriu. Pela primeira vez em décadas, uma brecha havia se aberto no coração endurecido do bilionário, e havia sido feita por uma menina de 5 anos que desenhava casas com jardins e acreditava que fazer a coisa certa não merecia recompensa. Quando Ricardo finalmente saiu do prédio, ele não estava pensando em contratos ou investimentos. Estava pensando em Mia, em seus desenhos simples e em como um lanche numa cafeteria vazia havia sido mais significativo que qualquer jantar de negócios que já tivera. E pela primeira vez em muito tempo, se perguntou se havia algo mais na vida além de dinheiro e poder. Na segunda-feira seguinte, Ricardo Montenegro chegou ao escritório com a mente ainda inquieta. O fim de semana havia passado devagar, preenchido com reuniões de trabalho e jantares sociais vazios. Mas em meio a tudo isso, sua mente voltava constantemente para a conversa com Mia na cafeteria. Eram 19 horas quando ele desceu para o saguão. Sabia que Débora trabalhava no turno da noite e parte dele esperava encontrar a menina lá novamente. Não admitia isso nem para si mesmo, mas havia alterado sua rotina propositalmente, saindo mais tarde do escritório. E lá estava ela. Mia estava sentada no mesmo sofá do canto, concentrada em seus desenhos. Desta vez, ela usava papéis que claramente haviam sido retirados do lixo, folhas de relatórios com uma face em branco, envelopes usados, qualquer coisa que pudesse servir como tela para sua arte. Ricardo se aproximou silenciosamente. A menina estava tão absorta no desenho que não percebeu sua presença. Ela segurava um lápis de cor amarelo bem pequeno, quase um toco, colorindo cuidadosamente o que parecia ser um sol. "Oi, Mia", ele disse suavemente. Ela ergueu os olhos e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Oi, você voltou?" "Sim, eu trabalho aqui, lembra?" Ricardo sorriu, sentando-se no sofá ao lado dela. "O que você está desenhando hoje?" "Um jardim", ela respondeu, mostrando o papel amassado. "Mas só tenho 3 cores. O amarelo acabou." Ricardo olhou para a pequena coleção de lápis de cor ao lado dela. Realmente eram apenas 3. Um azul gasto, um vermelho sem ponta e o toco amarelo que ela segurava. "Onde você conseguiu esses papéis?" "Achei na lixeira ali." Ela apontou para uma lixeira próxima. "Minha mãe me ensinou a não desperdiçar. Se tem um lado limpo, dá para desenhar." Algo se apertou no peito de Ricardo. Uma criança de 5 anos procurando papel no lixo para poder desenhar. "Mia, você gosta muito de desenhar, não é?" "Muito." Os olhos dela brilharam. "É minha coisa favorita no mundo todo. Quando eu desenho, posso fazer tudo o que eu quero. Casas grandes, jardins, cachorros. E se você tivesse papéis novos e mais lápis de cor? Seria o máximo." Ela suspirou. "Mas custam caro. Minha mãe já tem muitas contas para pagar." Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando Mia voltar ao seu desenho. A concentração dela era impressionante. Mesmo com materiais precários, ela criava com uma paixão que ele não via em nenhum dos seus executivos. "Preciso ir agora", ele disse, levantando-se. "Mas foi bom te ver, Mia. Você volta amanhã?" "Talvez." Ela acenou alegremente enquanto ele se afastava. Ricardo saiu do prédio, mas não conseguiu tirar a imagem da menina desenhando em papel de lixo da cabeça. Na manhã seguinte, antes de ir para o escritório, Ricardo fez uma parada que não fazia há décadas, uma papelaria. Caminhou pelos corredores cheios de materiais escolares, sentindo-se estranhamente deslocado. Ele comprou 3 cadernos de desenho com papel de qualidade, uma caixa grande de lápis de cor com 48 cores diferentes, alguns marcadores e até mesmo um estojo pequeno para guardar tudo. Pediu para embrulharem numa sacola bonita. Durante todo o dia, a sacola ficou escondida atrás de sua mesa.
Ricardo tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos voltavam constantemente para o embrulho. Estava nervoso. Por que estava nervoso? Era apenas um presente para uma criança. Às 19h15, ele desceu para o saguão novamente. Mia estava lá, como esperava. Desta vez desenhando numa folha de papel pardo que parecia ter vindo de algum pacote de entrega. "Oi, Ricardo", ela disse, usando seu nome como se fossem velhos amigos. "Oi, Mia, tenho uma coisa para você." Ele entregou a sacola. Os olhos de Mia se arregalaram. "Para mim? Sério? Abra e veja." Com dedos trêmulos de excitação, Mia abriu a sacola. Quando viu os cadernos e a caixa de lápis de cor, ela ficou sem palavras. Pegou a caixa com cuidado, como se fosse feita de cristal. 48 cores, ela sussurrou, lendo a embalagem. Eu nem sabia que existiam tantas cores. O sorriso que se abriu no rosto dela foi tão radiante que Ricardo sentiu algo se mover no peito. Era pura alegria, sem cálculos ou segundas intenções. Quando foi a última vez que havia visto alguém tão genuinamente feliz? Obrigada, obrigada. Mia pulou do sofá e, sem pensar, abraçou as pernas dele. Ricardo ficou imóvel por um segundo. Não estava acostumado a contato físico, especialmente de crianças. Mas depois de um momento, ele colocou a mão gentilmente na cabeça loira dela. De nada, Mia. Ela se afastou e imediatamente começou a abrir um dos cadernos e a caixa de lápis. Posso desenhar algo para você? Claro. Ricardo se sentou e observou Mia trabalhar. Desta vez, com papéis limpos e cores vibrantes, ela criou algo completamente diferente. Escolheu um verde brilhante para a grama, um azul perfeito para o céu e usou pelo menos 10 cores diferentes para fazer um jardim de flores. Este é para você, ela disse, arrancando a folha cuidadosamente e entregando a ele. Ricardo pegou o desenho. Era a mesma casa de sempre, mas desta vez havia mais detalhes. Flores coloridas, uma árvore frondosa, até mesmo algumas nuvens no céu. E na porta da casa, 2 figuras, uma pequena e uma grande. Somos nós dois, Mia explicou, apontando para as figuras. Você e eu na minha casa dos sonhos. Ricardo olhou para o desenho e sentiu algo que não experimentava há anos. Era mais forte que qualquer emoção que sentira ao assinar contratos milionários. Era gratidão, carinho, ele não sabia nomear. É lindo, Mia. Obrigado. Você gostou mesmo? Gostei mais do que qualquer coisa que já recebi. Durante as próximas semanas, isso se tornou uma rotina. Ricardo sempre passava pelo saguão por volta das 19h e Mia sempre estava lá. Débora nunca mais teve problemas com babá. Parecia que a situação havia se estabilizado desta forma. Mia começou a esperá-lo. Quando o elevador se abria e Ricardo saía, ela já estava de pé segurando algum desenho novo para mostrar. Suas conversas se tornaram mais longas e, surpreendentemente para Ricardo, mais profundas. Por que você usa terno todo dia? Ela perguntou numa quinta-feira. Porque trabalho num escritório. É o que homens de negócios usam, mas não parece confortável. Minha mãe usa roupas confortáveis para trabalhar. É diferente. Por quê? Ricardo pausou. Como explicar hierarquia social para uma criança de 5 anos? É complicado. Adultos sempre falam que as coisas são complicadas, Mia observou, colorindo uma borboleta roxa. Mas, para mim, parece simples. Se é desconfortável, por que usar? Em outra ocasião, ela perguntou, você tem família? Não, nenhuma. Nem mãe, nem pai. Não mais. Deve ser solitário. A simplicidade da observação o atingiu como um soco. Era solitário. Ele havia passado tanto tempo construindo muros ao redor de si mesmo que esquecera como era ter conexões genuínas. Mas foi numa terça-feira que Mia fez a pergunta que mais o desconcertou. Eles estavam conversando sobre os desenhos dela quando ela parou subitamente e o encarou com aqueles olhos azuis penetrantes. Por que você nunca sorri de verdade? Ricardo piscou, pego desprevenido. Como assim? Você sorri, mas não é um sorriso de verdade. É como se fosse...
Ela fez uma pausa, procurando palavras, como se fosse só com a boca, não com os olhos. Ricardo ficou sem palavras. Uma criança de 5 anos havia identificado algo que provavelmente nenhum adulto em sua vida havia percebido. Eu não sei o que você quer dizer. Quando eu ganho um desenho bonito, eu sorrio assim, ela demonstrou, seu rosto inteiro se iluminando. Quando você sorri, só sua boca mexe. Por quê? Ricardo olhou para ela, tentando formular uma resposta. Como explicar que havia esquecido como sorrir genuinamente? Que havia passado tantos anos usando sorrisos como ferramentas de negociação que perdeu a capacidade de ter alegria real. Não sei, ele admitiu finalmente. Você não tem motivos para sorrir de verdade? A pergunta era inocente, mas cortou fundo. Ricardo pensou em sua vida, o dinheiro, o poder, o sucesso, e percebeu que nada disso o fazia genuinamente feliz. Talvez eu tenha esquecido como fazer isso, ele disse, mais para si mesmo que para ela. Quer que eu te ensine? Como você me ensinaria a sorrir? É fácil. Você pensa em algo que te deixa feliz de verdade, tipo sorvete, ou cachorrinhos, ou quando sua mãe te dá um abraço forte. Ricardo tentou pensar em algo que o deixasse genuinamente feliz. Estranho como era difícil. Mas então olhou para Mia, com seus cabelos dourados e olhos brilhantes, segurando um lápis de cor e esperando pacientemente. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Montenegro sorriu. Um sorriso real, que começou em seus olhos e se espalhou por todo o rosto. Assim, Mia bateu palmas. Esse foi um sorriso de verdade. Como você soube? Porque seus olhos brilharam. Igual aos meus quando ganho presente. Ricardo guardou o desenho que ela havia feito para ele naquele dia. Em casa, colocou-o na geladeira, algo que nunca havia feito com nenhum documento importante. Enquanto olhava para o desenho antes de dormir, Ricardo percebeu que aquela menina estava mexendo com ele de uma forma que não conseguia entender completamente. O desenho na geladeira, 2 figuras simples numa casa colorida, mexia mais com ele do que qualquer contrato de milhões que já havia assinado. Ricardo Montenegro estava mudando e uma menina de 5 anos era a responsável por isso. Ricardo Montenegro chegou ao escritório naquela quinta-feira com uma determinação diferente. Os últimos dias conversando com Mia haviam estranhamente clareado sua mente. A inocência da menina o fazia sentir-se mais focado, mais presente. E agora ele precisava usar essa clareza mental para descobrir quem havia tentado matá-lo. A investigação policial estava avançando devagar. O delegado Silva ligava a cada 2 dias com atualizações que basicamente diziam a mesma coisa. Ainda estavam analisando evidências, verificando impressões digitais, revisando filmagens de segurança. Mas Ricardo sabia que a resposta não viria de fora, viria de dentro da própria empresa. Ele trancou a porta do escritório e instruiu o Sr. Oliveira para não aceitar ligações nem visitas. Precisava de silêncio absoluto para se concentrar. Começou espalhando todos os relatórios financeiros dos últimos 6 meses sobre a mesa enorme de mogno. Balanços, demonstrativos de resultado, relatórios de auditoria, planilhas de despesas. Era uma montanha de papéis que representava milhões de reais em transações. Ricardo havia construído seu império sendo meticuloso com números. Cada centavo que entrava ou saía da empresa passava por sua aprovação direta ou indireta. Conhecia os padrões, as flutuações normais, os gastos habituais. Se havia algo errado, ele encontraria. Começou pelos relatórios de despesas administrativas. Tudo parecia normal. Aluguel, energia elétrica, telefone, seguros. Os valores batiam com os meses anteriores. As variações estavam dentro do esperado. Passou então para os gastos com o pessoal. Salários, benefícios, encargos. Novamente, nada fora do comum. Os funcionários recebiam pontualmente. Os impostos estavam em dia. Não havia nada suspeito. Ricardo pegou os relatórios de fornecedores. Aqui a coisa ficava mais complexa. Centenas de empresas prestavam serviços para a Montenegro Corporation,
desde grandes fornecedores de tecnologia até pequenas empresas de manutenção. Cada transação era autorizada por diferentes departamentos. Ele começou a verificar os valores mês a mês. Janeiro, fevereiro, março. Tudo dentro da normalidade. Abril mostrava um ligeiro aumento nos gastos com manutenção predial, mas isso era comum na época. Maio, Ricardo parou. Havia algo estranho nos números de maio. Os gastos com serviços especializados haviam dobrado em relação ao mês anterior. Ele pegou a planilha detalhada e começou a analisar item por item. A maior parte eram gastos conhecidos: consultoria jurídica, auditoria externa, serviços de TI. Mas havia 3 transações que não conseguia identificar imediatamente. Todas aprovadas pelo departamento financeiro, todas com valores significativos: 50 mil, 70 mil e 100 mil reais. As descrições eram vagas: consultoria especializada, serviços técnicos, assessoria estratégica. Ricardo pegou o telefone interno e ligou para o diretor financeiro. Marcos, preciso que você venha ao meu escritório. Agora? Claro, Ricardo. Algum problema? Só venha. Marcos Andrade chegou em 5 minutos. Era um homem de 45 anos, cabelos castanhos começando a ficar grisalhos, terno sempre impecável. Trabalhava na empresa há 15 anos e era considerado um dos executivos mais confiáveis de Ricardo. O que posso fazer por você? Marcos perguntou, sentando-se na poltrona em frente à mesa. Ricardo virou a planilha para ele. Explique essas 3 transações de maio. Marcos ajustou os óculos e analisou os números. Sim. Consultoria especializada. Contratamos algumas empresas para fazer análises de mercado e assessoria em investimentos. Que empresas? Deixe-me verificar. Marcos pegou o celular e começou a navegar entre e-mails. Aqui está. Tech Consult Solutions, Strategic Advisory Partners e Market Intelligence Group. Ricardo anotou os nomes. Essas empresas prestaram que tipo de serviço exatamente? Análises de viabilidade para alguns projetos que estamos considerando. Estudos de mercado para expansão internacional. Você sabe, o básico. E você tem os relatórios que elas produziram? Marcos hesitou por uma fração de segundo, quase imperceptível, mas Ricardo notou. Claro. Estão arquivados no departamento financeiro. Posso providenciar cópias se você quiser. Quero, até o final do dia, sem problema. Depois que Marcos saiu, Ricardo pegou o telefone e ligou diretamente para o departamento de compras. Sara, Ricardo Montenegro. Preciso que você verifique 3 empresas para mim. Tech Consult Solutions, Strategic Advisory Partners e Market Intelligence Group. Quero saber tudo sobre elas. Endereços, registros, histórico de transações conosco. Claro, senhor Montenegro. Quanto tempo tenho? Até às 5 da tarde. Ricardo voltou aos relatórios. Agora estava procurando especificamente por outros padrões estranhos. Gastos que não faziam sentido, valores que pareciam inflacionados, transações com empresas desconhecidas. Em junho, encontrou mais 2 transações suspeitas. Em julho, outras 3. Sempre valores altos, sempre com descrições vagas, sempre aprovadas pelo departamento financeiro. Às 16h30, Sara do departamento de compras ligou. Senhor Montenegro, tenho informações sobre aquelas empresas. Fale. É estranho, senhor. A Tech Consult Solutions tem endereço registrado numa sala comercial pequena do centro da cidade. Não tem site, não tem funcionários cadastrados além do proprietário. A Strategic Advisory Partners nem existe mais. O registro foi cancelado mês passado. E a Market Intelligence Group, bem, o endereço que eles forneceram é de um estacionamento. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Tem certeza? Absoluta, senhor. Eu mesma fui verificar os endereços. Essas empresas são basicamente fantasmas. Obrigado, Sara. Não comente isso com ninguém por enquanto. Ricardo desligou e ficou olhando para os relatórios espalhados na mesa. Empresas fantasmas recebendo dezenas de milhares de reais. Dinheiro saindo da Montenegro Corporation
e desaparecendo sem deixar rastro. Alguém estava desviando fundos da empresa, alguém com acesso ao departamento financeiro. Alguém que podia criar transações falsas e aprová-las sem levantar suspeitas. Às 17 horas, Marcos voltou com uma pasta. Aqui estão os relatórios que você pediu. Ricardo abriu a pasta. Havia 3 documentos, cada um com cerca de 10 páginas. À primeira vista, pareciam relatórios profissionais, gráficos, análises, recomendações. Mas quando começou a ler com atenção, percebeu que eram genéricos demais. Informações que qualquer pessoa poderia encontrar na internet. Análises superficiais, recomendações vagas. Marcos, quem foi que fez contato inicial com essas empresas? Eu mesmo. Recebemos propostas por e-mail e achei que valia a pena contratar. Você tem esses e-mails originais? Claro, devem estar no meu computador. Quer que eu imprima? Sim. E Marcos, esses relatórios não parecem valer o dinheiro que pagamos por eles. Marcos deu de ombros. Às vezes é assim mesmo com consultoria. Nem sempre o resultado é o que esperamos. Quando Marcos saiu novamente, Ricardo continuou analisando os números. A cada planilha que revisava, encontrava mais transações suspeitas, sempre seguindo o mesmo padrão: empresas pequenas ou inexistentes, valores altos, aprovações rápidas do departamento financeiro. Em 3 meses, mais de R$1 milhão haviam saído da empresa para essas consultorias. Era um valor significativo, mas não o suficiente para comprometer o orçamento geral. Exatamente o tipo de desvio que poderia passar despercebido por muito tempo. Ricardo pegou uma calculadora e começou a somar todos os valores suspeitos. O total o surpreendeu. Quase R$2,5 milhões em 6 meses. R$2,5 milhões desaparecendo aos poucos, em transações pequenas o suficiente para não chamarem atenção, mas grandes o suficiente para enriquecer alguém rapidamente. Ele se recostou na cadeira e olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Em poucas horas desceria para encontrar Mia no saguão. A menina que havia salvado sua vida, que o fazia sorrir genuinamente, que o estava transformando sem nem saber. E agora, ele havia descoberto que alguém dentro da própria empresa não apenas estava roubando dele, mas também havia tentado matá-lo. Ricardo pegou o telefone e ligou para o delegado Silva. Delegado, Ricardo Montenegro. Preciso marcar uma reunião urgente. Encontrei evidências de que o atentado contra minha vida está ligado a um esquema de desvio de dinheiro dentro da empresa. Que tipo de evidências? Transações financeiras suspeitas, empresas fantasmas. Alguém está roubando a empresa há meses. E suspeito que tentou me matar quando descobriu que eu poderia encontrar as pistas. Podemos nos encontrar amanhã de manhã, às 8 em ponto. E delegado, o responsável tem acesso direto ao departamento financeiro. A investigação precisa ser discreta. Ricardo desligou e olhou novamente para os relatórios espalhados na mesa. O padrão estava claro agora. O desvio era real, sistemático e vinha de dentro da empresa. Alguém muito próximo a ele era não apenas um ladrão, mas também um assassino em potencial. E Ricardo Montenegro estava determinado a descobrir quem era. Ricardo Montenegro desceu para o saguão naquela sexta-feira com a mente pesada. Havia passado a noite inteira analisando os relatórios financeiros, conectando os pontos entre as empresas fantasmas e os desvios de dinheiro. A reunião com o delegado Silva estava marcada para o dia seguinte, mas ele ainda precisava de mais evidências concretas. Eram 19h15 quando chegou ao térreo. Como sempre, Mia estava no sofá do canto, desta vez desenhando com os lápis de cor novos que ele havia dado a ela. Quando o viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso genuíno que sempre conseguia aliviar o peso dos problemas de Ricardo. Oi, Ricardo. Ela acenou entusiasmada. Olha o que eu desenhei hoje. Ela levantou um desenho colorido de uma casa com um jardim imenso. Desta vez havia mais detalhes, flores de várias cores, uma árvore frondosa com um balanço, até mesmo um pequeno lago com patos. Está lindo, Mia, Ricardo disse,
sentando-se ao lado dela. Cada dia seus desenhos ficam mais bonitos. É porque agora eu tenho cores suficientes para fazer tudo o que imagino. Ela respondeu, pegando um lápis verde para colorir mais grama. Antes eu tinha que escolher entre fazer o céu azul ou as flores azuis. Agora posso fazer os dois. Ricardo sorriu, mas seu sorriso não era tão genuíno quanto costumava ser. Mia percebeu imediatamente. Você está triste hoje, ela observou, parando de desenhar para olhá-lo. Seus olhos estão diferentes. Estou um pouco preocupado com algumas coisas do trabalho, ele admitiu. Que tipo de coisas? Ricardo hesitou. Como explicar para uma criança de 5 anos que alguém estava tentando matá-lo e roubando sua empresa? Alguém fez algo ruim na empresa, e eu estou tentando descobrir quem foi, como o homem que mexeu no seu carro. Ricardo olhou para ela com mais atenção. Você ainda lembra daquele dia? Claro que lembro. Foi quando você quase entrou no carro perigoso. Eu fiquei com muito medo. Mia, você pode me contar exatamente o que viu naquele dia? Todos os detalhes que lembrar. Mia colocou o lápis de cor de lado e franziu a testa, concentrando-se. Bem, eu estava descendo as escadas com minha mãe, mas ela esqueceu alguma coisa lá em cima. Então ela me disse para esperar e foi buscar. Eu fiquei parada na porta das escadas. E foi aí que viu o homem. Sim, ele estava agachado do lado do seu carro. O carro preto brilhante. Você conseguiu ver o rosto dele? Mia balançou a cabeça. Não muito bem. Ele estava de costas para mim. E eu estava longe. Mas vi que ele usava terno cinza. Ricardo assentiu. Isso batia com o que ela havia contado antes. Mais alguma coisa? Qualquer detalhe, por menor que seja. Mia pensou por um momento, mordendo o lábio inferior como fazia quando se concentrava muito. Ele tinha uma maleta pequena. E... Ela pausou, como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. E o que, Mia? No dia que eu gritei, vi um homem perto do seu carro. Ele usava um relógio grande, com pulseira de couro. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Um relógio? Você tem certeza? Tenho. Era bem grande e brilhava quando ele mexia o braço. A pulseira era marrom, tipo couro. Como você conseguiu ver o relógio se ele estava de costas? Porque ele levantou o braço para pegar alguma coisa da maleta. Foi aí que eu vi. O relógio era bem chamativo. Ricardo tentou manter a voz calma, mas seu coração estava disparado. Você saberia descrever o relógio melhor? O formato, a cor, era redondo e dourado. E grande mesmo, maior que os relógios normais. A pulseira era marrom escura e tinha tipo, como se diz, uns furinhos na pulseira. Ricardo fechou os olhos por um momento. Conhecia apenas uma pessoa que usava um relógio exatamente com essa descrição. Um Rolex Daytona em ouro, com pulseira de couro marrom perfurada. Era um modelo caro, distintivo, que pouquíssimas pessoas possuíam. E ele sabia exatamente quem usava esse relógio todos os dias. Mia, você tem absoluta certeza do que viu? Tenho sim. Por quê? Isso é importante? Ricardo olhou para a menina, com seus olhos azuis inocentes e sua preocupação genuína. Ela não fazia ideia da bomba que acabara de explodir em sua vida. Sim, Mia, é muito importante. Obrigado por me contar. De nada. Espero que isso ajude você a descobrir quem fez a coisa ruim. Ricardo passou mais alguns minutos conversando com Mia sobre seus desenhos, mas sua mente estava em outro lugar. O relógio. Ele conhecia esse relógio há mais de 15 anos. Havia até mesmo brincado algumas vezes sobre como era chamativo e caro. Era o relógio de Marcos Andrade. Seu diretor financeiro, seu amigo de longa data, o homem em quem mais confiava na empresa. Quando se despediu de Mia e voltou para casa, Ricardo não conseguiu pensar em mais nada. Marcos, o homem que havia contratado pessoalmente há 15 anos. O executivo que conhecia todos os segredos financeiros da empresa. O amigo que jantava em sua casa nos finais de semana. Em casa, Ricardo foi direto para o escritório particular e ligou o computador. Começou a revisar todos os e-mails trocados com Marcos nos últimos meses, procurando por qualquer pista
que pudesse ter perdido. Encontrou várias mensagens sobre as consultorias especializadas. Marcos sempre apresentava as propostas como oportunidades imperdíveis, investimentos necessários para o crescimento da empresa. E Ricardo, confiando cegamente no amigo, aprovava sem questionar. Pegou o telefone e ligou para um investigador particular que já havia usado em outras ocasiões. Pereira, Ricardo Montenegro. Preciso de uma investigação urgente e discreta sobre Marcos Andrade. Quero saber tudo. Onde ele está gastando dinheiro, que propriedades possui, movimentação bancária, tudo. Quanto tempo tenho? Até segunda-feira de manhã. Ricardo passou o fim de semana tentando se manter ocupado, mas não conseguia parar de pensar na traição. Marcos não era apenas um funcionário, era seu amigo. Eles haviam construído a empresa juntos, superado crises juntos, comemorando sucessos juntos. Como alguém em quem confiava tanto podia fazer uma coisa dessas? No domingo, Pereira ligou. Senhor Montenegro, tenho informações sobre Marcos Andrade. Fale. Ele comprou uma casa de 2,5 milhões de reais no mês passado, pagamento à vista. Também adquiriu um carro de luxo e vem fazendo depósitos regulares numa conta offshore nas Ilhas Cayman. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Quanto dinheiro tem nessa conta? Pelo que consegui rastrear, cerca de 2 milhões de reais. E, senhor, há mais. Continue. Ele tem passagens compradas para as Ilhas Cayman na próxima semana. Passagem só de ida. Ricardo desligou o telefone e ficou olhando pela janela. 2 milhões de reais. Quase exatamente o valor que havia sido desviado da empresa através das empresas fantasmas. Marcos estava planejando fugir, levando o dinheiro roubado e deixando Ricardo para trás. Mas antes disso, havia tentado matá-lo. Por quê? Talvez porque percebeu que Ricardo estava começando a fazer perguntas. Talvez porque queria a empresa toda para si. Ou talvez porque 15 anos de amizade não significavam nada comparado à ganância. Na segunda-feira de manhã, Ricardo chegou ao escritório com as evidências organizadas. Relatórios financeiros, comprovantes das empresas fantasmas, o relatório do investigador sobre os bens de Marcos e agora a descrição do relógio feita por Mia. Às 9h, Marcos entrou no escritório como sempre fazia todas as manhãs. Cumprimentou Ricardo com um sorriso amigável. Falou sobre o fim de semana, comentou sobre alguns relatórios que precisavam ser revisados. Ricardo observou o relógio no pulso do amigo. Rolex Daytona dourado, pulseira de couro marrom perfurada, exatamente como Mia havia descrito. Marcos, preciso falar com você sobre uma coisa importante, Ricardo disse. Claro. Sobre o quê? Ricardo olhou nos olhos do homem que considerava um irmão. Não havia culpa ali. Não havia nervosismo. Marcos estava interpretando o papel do amigo leal perfeitamente. Sobre as empresas de consultoria que você contratou nos últimos meses. Um flash quase imperceptível passou pelos olhos de Marcos. Durou apenas uma fração de segundo, mas Ricardo viu. O que tem elas? Descobri que são empresas fantasmas. O dinheiro que pagamos a elas simplesmente desapareceu. Marcos franziu a testa, fingindo surpresa. Como assim empresas fantasmas? Endereços falsos, registros cancelados, proprietários inexistentes. Alguém criou essas empresas para desviar dinheiro da nossa empresa. Isso é terrível. Você acha que fomos enganados por golpistas? A performance era convincente. Se Ricardo não soubesse da verdade, certamente acreditaria na indignação do amigo. Mais de 2 milhões de reais. Marcos, em 6 meses. Meu Deus. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Já chamei. Na verdade, eles vêm aqui hoje à tarde para investigar. Desta vez, Marcos não conseguiu esconder completamente a reação. Seus olhos se estreitaram por um instante antes de voltar à expressão preocupada. Ótimo. Vou separar todos os documentos relacionados a essas empresas para ajudar na investigação. Não precisa. Eu já tenho tudo o que eles vão precisar. Ricardo abriu a gaveta da mesa e retirou uma pasta grossa. Relatórios financeiros, comprovantes de pagamento, comunicações por e-mail.
E também o relatório de um investigador particular sobre movimentações bancárias suspeitas. O rosto de Marcos empalideceu ligeiramente. Investigador particular. Sim, ele rastreou o dinheiro até uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Interessante, não? O mesmo valor que desapareceu da nossa empresa está depositado numa conta que pertence a... Bem, você pode imaginar. Marcos permaneceu em silêncio por um longo momento. Ricardo podia ver a mente do amigo trabalhando, calculando opções, procurando uma saída. Ricardo, Marcos disse finalmente, sua voz perdendo a fingida preocupação. Você não entende a situação. Então me explique. Esta empresa, nós construímos ela juntos, mas quem sempre fica com os louros? Quem sempre é chamado de gênio dos negócios? Você. Sempre você. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Após 15 anos de amizade e parceria, Marcos estava revelando um ressentimento que Ricardo nunca havia percebido. Eu trabalho tanto quanto você, Marcos continuou, a máscara finalmente caindo. Tomo decisões tão importantes quanto as suas. Mas todo mundo só conhece Ricardo Montenegro. Ninguém fala de Marcos Andrade. Marcos, a empresa tem meu nome porque eu a fundei. Você entrou depois. Entrei depois, mas transformei essa empresa no que ela é hoje. Metade das decisões que fizeram você rico foram minhas. Mas você fica com todo o crédito. E isso justifica roubar? Justifica tentar me matar? Marcos riu amargamente. Tentar te matar? Do que você está falando? Ricardo pegou outro documento da pasta. Sabotagem nos freios do meu carro. E uma testemunha viu um homem com um relógio distintivo perto do meu carro no dia da sabotagem. Ricardo apontou para o pulso de Marcos. Um relógio exatamente igual ao seu. Marcos olhou para o próprio pulso, depois de volta para Ricardo. Pela primeira vez, pareceu genuinamente assustado. Ricardo, eu não tentei te matar. Juro que não. Então explique por que uma testemunha viu alguém com seu relógio sabotando meu carro. Marcos hesitou, claramente lutando com alguma decisão interna. Está bem, eu estava no estacionamento naquele dia, mas não para sabotar seu carro. Então para quê? Para instalar um dispositivo de rastreamento. Ricardo franziu a testa. Um rastreador? Por quê? Porque queria saber seus horários, suas rotas, para evitar você. Estava planejando pegar alguns documentos importantes do escritório sem que você soubesse. A traição se aprofundava a cada palavra. Que documentos? Contratos? Acordos de parceria? Coisas que podia usar para montar meu próprio negócio depois que fugisse com o dinheiro. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Marcos havia planejado não apenas roubar dele, mas também usar informações confidenciais para competir contra ele. Marcos, Ricardo disse, sua voz carregada de decepção. 15 anos de amizade. 15 anos trabalhando juntos, construindo isso tudo. E você joga tudo fora por inveja? Marcos baixou a cabeça. A inveja me consumiu, Ricardo. Ver você sendo sempre o centro das atenções, sempre o gênio, sempre o líder. Eu comecei a sentir que merecia mais. Você sempre teve reconhecimento, sempre foi bem pago, sempre foi respeitado, mas sempre à sua sombra. Ricardo olhou para o homem que havia sido seu amigo mais próximo por 15 anos. A traição doía mais que qualquer tentativa de assassinato. Dinheiro ele podia recuperar. Confiança, jamais. Marcos, nossa amizade acabou aqui. Você vai devolver cada centavo que roubou. E depois vai embora. Para sempre. Marcos assentiu, lágrimas nos olhos. Eu entendo. E Ricardo? Eu sinto muito. Pelos 15 anos que jogamos fora. Pela confiança que quebrei. Por tudo. Seu arrependimento não muda nada. Eu sei. Ricardo olhou pela janela, sentindo o peso da traição. Marcos havia revelado sua verdadeira face, mas algumas perguntas ainda permaneciam sem resposta. Se Marcos não havia sabotado os freios, então quem havia feito? E por quê? A única certeza que Ricardo tinha era que podia confiar em muito poucas pessoas.
Talvez apenas numa menina de 5 anos que desenha casas com jardins e que havia salvado sua vida com um grito desesperado. O desvio era real e vinha de dentro da empresa. Mas o mistério do verdadeiro assassino ainda estava longe de ser resolvido. Ricardo Montenegro passou os 2 dias seguintes revisando todos os documentos e evidências que havia coletado. O investigador particular havia confirmado as movimentações bancárias suspeitas de Marcos, e a polícia já estava preparando os procedimentos legais para recuperar o dinheiro desviado. Mas havia uma conversa que Ricardo precisava ter antes que tudo isso se tornasse público. Na quinta-feira de manhã, ele chegou ao escritório mais cedo que o habitual. Pediu à senhora de Oliveira para cancelar todos os compromissos do dia e para não aceitar ligações ou visitas. Depois, enviou uma mensagem para Marcos. Preciso falar com você no meu escritório. Ezor. Venha sozinho. Ricardo sabia que essa seria provavelmente a última conversa que teria com o homem que considerou seu melhor amigo por 15 anos. Queria que fosse em privado, longe de ouvidos curiosos e olhares especulativos. Às 10h em ponto, Marcos bateu na porta. Entre, Ricardo disse, sem levantar os olhos dos papéis na mesa. Marcos entrou e fechou a porta atrás de si. Estava visivelmente nervoso, mas tentava manter a compostura. Usava o mesmo terno impecável de sempre, mas Ricardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Sente-se. Ricardo indicou a poltrona em frente à mesa. Marcos se sentou, cruzou as pernas e tentou um sorriso forçado. Ricardo, sobre nossa conversa de segunda-feira. Eu estava pensando que talvez pudéssemos encontrar uma solução para essa situação toda. Ricardo finalmente ergueu os olhos e encarou Marcos diretamente. Uma solução? Que tipo de solução você tem em mente? Bem, eu poderia devolver o dinheiro. Todo ele. E talvez pudéssemos esquecer que isso aconteceu. Afinal, somos parceiros há tanto tempo. Marcos, Ricardo interrompeu. Sua voz calma, mas firme. Você roubou 2 milhões de reais da nossa empresa. Criou empresas fantasmas. Mentiu para mim por meses. E agora quer que eu simplesmente esqueça que isso aconteceu? Marcos se inclinou para a frente, o desespero começando a aparecer em sua voz. Ricardo, por favor, pense em tudo o que construímos juntos. Pense na amizade que temos. Um erro não pode destruir 15 anos de parceria. Um erro? Ricardo se levantou da cadeira, sua voz subindo de tom. Marcos, isso não foi um erro. Foi uma traição calculada e premeditada. Você planejou isso por meses. Eu sei que fui longe demais, mas longe demais. Ricardo deu uma volta na mesa e ficou de pé ao lado de Marcos. Você não foi longe demais. Você me traiu da pior forma possível. Quebrou minha confiança, roubou meu dinheiro e planejou fugir do país com tudo. Marcos se levantou também, agora claramente agitado. Está bem, Ricardo. Eu admito, fiz tudo isso. Mas você quer saber por quê? Sim, eu quero. Marcos caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Porque cansei de viver na sua sombra. Na minha sombra, Marcos se virou bruscamente para encarar Ricardo. 15 anos, Ricardo. 15 anos trabalhando ao seu lado, tomando decisões importantes, fechando negócios, construindo essa empresa. E o que eu tenho para mostrar? Você tem um salário excelente, participação nos lucros, reconhecimento... Reconhecimento? Marcos riu amargamente. Que reconhecimento? Todo mundo conhece Ricardo Montenegro, o gênio dos negócios. Ninguém sabe quem é Marcos Andrade. Ricardo franziu a testa. Marcos, você sempre foi reconhecido. Seu trabalho sempre foi valorizado. Por você, talvez. Mas e pelo resto do mundo? Quantas vezes você apareceu sozinho nas revistas de negócios? Quantas vezes deu entrevistas falando como se tivesse construído tudo sozinho? Eu nunca disse que construí tudo sozinho. Mas também nunca mencionou minha contribuição, não é? Ricardo parou por um momento. Marcos tinha razão em parte. Ele realmente havia se acostumado a ser o rosto da empresa, o porta-voz, aquele que recebia os créditos públicos. Marcos, se isso te incomodava tanto,
Por que nunca conversou comigo sobre isso? Conversei sim. Marcos explodiu. Várias vezes eu sugeri que fizéssemos apresentações juntos, que aparecêssemos juntos na mídia, e você sempre dizia que era melhor ter uma voz única representando a empresa. Ricardo se lembrou vagamente dessas conversas, mas na época havia considerado uma questão puramente prática de marketing. Você tem razão. Eu deveria ter te incluído mais. Mas isso não justifica roubo, Marcos. Justifica, sim. Marcos disse, toda a máscara de arrependimento finalmente caindo. Eu merecia metade do reconhecimento, metade da fama, metade de tudo. Mas como isso nunca ia acontecer, decidi pegar o que era meu por direito. Ricardo olhou para Marcos com uma mistura de incredulidade e tristeza. O que era seu por direito? Marcos, você era meu funcionário. Um funcionário muito bem pago e respeitado, mas ainda assim um funcionário. Funcionário, Marcos riu com desdém. Eu era seu sócio de fato, mesmo que não no papel. Metade das ideias que fizeram essa empresa crescer foram minhas. E você foi compensado por essas ideias. Compensado? Ricardo, você vale 250 milhões de reais. Eu valho 10 milhões. Você acha isso justo? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Nunca havia pensado na diferença patrimonial entre eles nesses termos. Marcos, você sabia das condições quando começou a trabalhar aqui. Nunca escondemos que eu era o dono da empresa, mas nunca imaginei que você seria tão egoísta com o sucesso. Egoísta? Eu te dei oportunidades que você nunca teria em outro lugar. Te tratei como família. Família? Marcos bufou. Você me tratava como um funcionário competente. Nada mais. Isso não é verdade. Quantas vezes você jantou na minha casa? Quantas vezes conversamos sobre nossas vidas pessoais? Quantas vezes eu pedi sua opinião sobre decisões importantes? E quantas vezes você realmente seguiu minha opinião quando ela era diferente da sua? Ricardo parou para pensar. Marcos tinha razão novamente. Ele sempre ouvia as opiniões do amigo, mas no final das contas, tomava as decisões sozinho. Marcos, eu fundei essa empresa. É natural que eu tenha a palavra final. Natural para você, talvez, mas humilhante para mim. Então por que você nunca saiu? Por que nunca montou sua própria empresa? Marcos deu uma risada seca. Com que dinheiro? Com que conexões? Você acha que depois de trabalhar 15 anos para Ricardo Montenegro, alguém me levaria a sério como empresário independente? Você poderia ter tentado. Poderia, mas era mais fácil pegar o que já era meu. Ricardo balançou a cabeça. Não era seu, Marcos. Nunca foi. Era sim. Marcos bateu o punho na mesa. Cada decisão importante dos últimos 10 anos passou por mim. Cada estratégia, cada investimento, cada aquisição. Eu estava lá, Ricardo. Sempre estive lá. E foi pago por estar lá. Não o suficiente. Nunca foi suficiente. Ricardo olhou para Marcos e viu um homem que ele nunca havia conhecido realmente. 15 anos de amizade. E ele nunca havia percebido o ressentimento que crescia dentro do parceiro. Marcos, você tem ideia do que fez comigo? Da confiança que quebrou? A mesma coisa que você fez comigo durante 15 anos. Me ignorou, me diminuiu, me manteve sempre em segundo plano. Eu nunca fiz isso intencionalmente. Intencionalmente ou não, foi o que aconteceu. Ricardo caminhou de volta para sua cadeira e se sentou pesadamente. Então é assim que você realmente se sente? Depois de todos esses anos, é assim que eu sempre me senti, Ricardo. A diferença é que agora não preciso mais fingir. E você não sente nem um pingo de arrependimento pelo que fez? Marcos pensou por um momento antes de responder. Sinto arrependimento por ter sido pego. Sinto arrependimento por não ter pegado mais dinheiro. Mas arrependimento por pegar o que era meu? Não. Ricardo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Havia esperado que Marcos demonstrasse pelo menos algum remorso, algum reconhecimento de que havia errado. Mas ali estava ele, sem nenhum arrependimento real. Marcos, você entende que nossa amizade acabou aqui, não entende? Nossa amizade acabou há muito tempo, Ricardo. Você só não percebeu. Quando?
Quando você decidiu que Ricardo Montenegro era mais importante que Marcos Andrade. Quando você escolheu ser uma celebridade empresarial em vez de ser um parceiro de verdade. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia acabado de ouvir. Você está demitido, ele disse finalmente. Eu imaginei. E vou processar você criminalmente. Vai devolver cada centavo e ainda vai para a cadeia. Eu também imaginei. E nunca mais quero te ver na minha frente. Marcos caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ricardo, o quê? Você realmente não entende, não é? Não consegue ver que uma parte disso é culpa sua também. A única culpa que tenho é ter confiado em você. Marcos balançou a cabeça. Não. Sua culpa foi nunca ter me visto como um igual. Foi ter me tratado como um funcionário talentoso, em vez de como um parceiro de verdade. Você era um funcionário, Marcos, não um sócio. E foi exatamente essa atitude que nos trouxe aqui. Marcos abriu a porta e saiu, fechando-a atrás de si com força suficiente para fazer os quadros na parede balançarem. Ricardo ficou sozinho no escritório, sentindo o peso da conversa. 15 anos de amizade haviam se desintegrado completamente. Não havia mais nada a ser salvo, nenhuma ponte a ser reconstruída. Ele pegou o telefone e ligou para o departamento jurídico. Janet, Ricardo Montenegro. Preciso que você prepare todos os documentos para demitir Marcos Andrade por justa causa. E também quero que contate a promotoria. Vamos processá-lo criminalmente por apropriação indébita. Entendido, senhor Montenegro. Mais alguma coisa? Sim. Quero que você revise todos os contratos e acordos que Marcos teve acesso nos últimos 2 anos. Preciso saber se ele levou alguma informação confidencial. Vou providenciar imediatamente. Ricardo desligou e ficou olhando pela janela. A cidade continuava funcionando normalmente lá embaixo. Pessoas indo e vindo, carros circulando, a vida seguindo seu curso. Mas para ele, algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em 15 anos, estava verdadeiramente sozinho na empresa. O homem em quem mais confiava havia se revelado um traidor. A amizade que considerava mais sólida havia se mostrado uma ilusão. Ricardo passou o resto do dia organizando a transição, redistribuiu as responsabilidades de Marcos entre outros executivos, mudou senhas de sistemas importantes e comunicou à alta gerência sobre a saída do diretor financeiro por divergências estratégicas. Às 19 horas, como havia se tornado rotina, ele desceu para o saguão. Precisava ver Mia. Precisava daquela conversa simples e honesta que só ela conseguia proporcionar. Mas quando chegou ao térreo, Mia não estava sozinha. Débora estava sentada ao lado da filha, ajudando-a a organizar os desenhos. Oi, Ricardo. Mia acenou alegremente. Minha mãe veio mais cedo hoje. Débora se levantou, claramente constrangida por ter sido encontrada ali. Desculpe, senhor Montenegro. Terminei o trabalho mais cedo e vim buscar a Mia. Não precisa se desculpar, Débora. Na verdade, Ricardo hesitou por um momento. Vocês têm tempo para conversar um pouco? Débora pareceu surpresa. Claro, se o senhor quiser. Os 3 se sentaram no sofá. Mia continuou desenhando, enquanto Ricardo e Débora conversaram. Pela primeira vez, ele realmente prestou atenção à mulher que trabalhava incansavelmente para sustentar a filha. Débora falou sobre seus 3 empregos, sobre as dificuldades de criar uma criança sozinha, sobre os sonhos que tinha para o futuro de Mia. Sua voz era suave, mas havia uma força interior que impressionou Ricardo. Débora, posso perguntar sobre o pai da Mia? Ela hesitou por um momento. Ele nos abandonou quando a Mia tinha 2 anos. Disse que não estava pronto para ser pai. Deve ter sido difícil. Foi. Mas a Mia me dá forças para continuar. Ela é tudo para mim. Ricardo olhou para a menina, que estava colorindo um novo desenho de uma casa com jardim. Ela é uma criança especial. É sim, muito esperta e carinhosa. Às vezes penso que ela é mais madura que eu. Débora, você já pensou em voltar a estudar? Fazer um curso superior? Penso sempre, mas não tenho tempo nem dinheiro.
Trabalho de manhã na loja de roupas, à tarde numa casa de família e à noite aqui. Quando sobra tempo? Ricardo ficou pensativo. Ali estava uma mulher inteligente e trabalhadora, limitada apenas pelas circunstâncias. E se eu disser que a empresa tem um programa de bolsas de estudo para funcionários? Débora olhou para ele com surpresa. Tem? Pode ter. Ricardo sorriu. A partir de agora, Senhor Montenegro, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é investimento. Funcionários mais qualificados são mais valiosos para a empresa. Mia parou de desenhar e olhou para eles. Mamãe, você vai estudar? Talvez, querida. Se conseguir organizar o tempo. Que legal. Eu também quero estudar. Quando vou para a escola? Ricardo olhou para Débora. Sobre isso, já conseguiu matricular a Mia? Ainda estou juntando dinheiro para o material escolar. E se a empresa tiver um programa de auxílio educacional para filhos de funcionários também? Débora olhou para ele com os olhos marejados. Senhor Montenegro, por que está fazendo isso? Ricardo olhou para Mia, que havia voltado a desenhar, depois para Débora. Porque vocês duas me ensinaram algo muito importante. O quê? Que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas. Ricardo passou mais 1 hora conversando com mãe e filha. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se genuinamente relaxado. Não havia agenda oculta, não havia segundas intenções, não havia jogos de poder. Apenas conversa honesta e simples. Quando finalmente se despediram, Ricardo subiu para seu escritório com uma sensação diferente. Havia perdido um amigo naquele dia, mas havia ganhado algo mais valioso, uma perspectiva nova sobre o que realmente importava. Sentado sozinho no escritório, Ricardo percebeu que a dor da traição de Marcos estava começando a dar lugar a algo inesperado. Alívio. Talvez fosse melhor descobrir a verdadeira natureza do amigo agora do que continuar vivendo uma mentira. E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo Montenegro começou a imaginar como seria sua vida sem carregar o peso de uma amizade falsa nos ombros. 3 meses haviam se passado desde o confronto com Marcos. O outono pintava a cidade com tons dourados, e Ricardo Montenegro observava a paisagem da janela de seu escritório com olhos completamente diferentes. Não eram mais os olhos de um homem que via apenas números e oportunidades de lucro. Eram os olhos de alguém que havia aprendido a enxergar pessoas. Na mesa à sua frente estava um documento que ele havia passado semanas elaborando. Um plano de reestruturação que mudaria não apenas a vida de Débora e Mia, mas toda a cultura da Montenegro Corporation. Sr. Ari Oliveira. Ele chamou pela secretária no interfone. Pode pedir para Débora Santos vir ao meu escritório? E, por favor, diga que ela pode trazer a Mia se quiser. Claro, Sr. Montenegro. Enquanto aguardava, Ricardo relembrou os últimos meses. A investigação sobre Marcos havia se encerrado com ele devolvendo o dinheiro roubado e deixando a cidade sem olhar para trás. Mas a partida do antigo sócio havia aberto espaço para algo novo na vida de Ricardo. Suas conversas diárias com Mia no saguão haviam se expandido para incluir Débora também. Aos poucos, ele começara a conhecer realmente a mulher por trás da funcionária. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Débora entrou acompanhada de Mia, que carregava seu caderno de desenhos novo. A menina correu até Ricardo com um sorriso radiante. Oi, Ricardo, olha o que eu desenhei para você. Ela entregou um desenho de uma casa grande com muitas janelas e um jardim colorido. Desta vez, havia 3 figuras na porta. Uma mulher, uma criança e um homem de terno. Está lindo, Mia. Cada dia você desenha melhor. É porque você me deu os lápis bons, ela respondeu, sentando-se no sofá do canto do escritório. Ricardo se voltou para Débora, que estava visivelmente nervosa. Débora, sente-se, por favor. Preciso conversar com você sobre algo muito importante. Ela se sentou na borda da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. Fiz algo errado, Sr. Montenegro. Pelo contrário, você fez tudo certo. E é exatamente por isso que estou aqui.
Ricardo pegou o documento da mesa. Há 3 meses. Você me disse que gostaria de voltar a estudar, mas não tinha tempo nem recursos. Lembra? Lembro sim. Bem, a Montenegro Corporation está implementando um novo programa de desenvolvimento profissional para funcionários e você foi selecionada para ser a primeira participante. Os olhos de Débora se arregalaram. Como assim? A partir da próxima semana, você será promovida para assistente administrativa do Departamento de Recursos Humanos. Horário comercial normal, de segunda a sexta, 8 horas às 17 horas. Salário 3 vezes maior que o atual. Débora ficou sem palavras por um momento. Senhor Montenegro, eu não tenho experiência em escritório. Terá treinamento completo. E aos sábados de manhã, a empresa pagará sua faculdade de administração de empresas na universidade. Isso é real. Completamente real. Você é inteligente, trabalhadora e confiável. São exatamente as qualidades que procuramos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Débora. Senhor Montenegro, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você merece essa oportunidade. Ricardo se voltou para Mia, que havia parado de desenhar para prestar atenção na conversa. E quanto a você, jovem artista, também tenho novidades. Para mim? Mia perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. A empresa está criando um fundo educacional para filhos de funcionários. Isso significa que você vai para a melhor escola particular da cidade, com tudo pago. Mensalidade, uniforme, material, lanche, tudo. Mia pulou do sofá e correu para abraçar as pernas de Ricardo. De verdade? Eu vou para a escola de verdade? De verdade. E quando você crescer, se quiser fazer faculdade, também estará pago. Débora se levantou, ainda com lágrimas nos olhos. Senhor Montenegro, isso é demais. Eu não posso aceitar tanta generosidade. Débora, Ricardo interrompeu suavemente. Posso contar uma coisa para você? Claro, há alguns meses, eu quase morri. Alguém sabotou meu carro, cortou os freios. Se eu tivesse entrado naquele carro, não estaria aqui hoje. Débora franziu a testa, não entendendo onde ele queria chegar. Mas eu não morri. Sabe por quê? Porque sua filha me salvou. Ela gritou, me alertou sobre o perigo. Uma menina de 5 anos teve mais coragem e bondade do que qualquer adulto em minha vida. Ricardo olhou para Mia, que estava desenhando novamente. Ela não apenas salvou minha vida, Débora. Ela me ensinou a viver de verdade. Me ensinou que existem coisas mais importantes que dinheiro. Me ensinou o que é bondade genuína. E você, ele continuou, me ensinou sobre dignidade. Sobre trabalhar honestamente por aquilo que se tem. Sobre criar uma criança com valores sólidos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ricardo caminhou até a janela. Durante anos, eu vivi cercado de pessoas que só se aproximavam de mim por interesse. Funcionários que tinham medo, sócios que queriam me usar, amigos falsos que me invejavam. Mas vocês me trataram como ser humano desde o primeiro dia. Porque o Senhor é um ser humano, Mia disse, sem levantar os olhos do desenho. Todo mundo é. Ricardo sorriu. A simplicidade da observação da menina era profundamente tocante. Exato, Mia. Todo mundo é. Eu só havia esquecido disso. Nas semanas seguintes, Ricardo implementou uma série de mudanças na Montenegro Corporation. Criou programas de bem-estar para funcionários, aumentou os salários dos cargos mais baixos, estabeleceu creche na empresa para filhos de funcionários e começou a aparecer regularmente nos andares operacionais, conversando com pessoas que antes eram invisíveis para ele. A transformação não passou despercebida pela mídia de negócios. Revistas especializadas começaram a escrever sobre a nova filosofia de Ricardo Montenegro. Mas para ele, não era estratégia de marketing. Era uma mudança real, profunda, na forma como via o mundo. Certa tarde, enquanto caminhava pelos corredores da empresa, ele parou para observar Débora em sua nova função. Ela estava explicando procedimentos para um novo funcionário, falando com paciência e gentileza. Em 3 meses,
havia se tornado uma das funcionárias mais respeitadas do departamento. Mais tarde, quando desceu para o térreo, encontrou Mia no novo espaço infantil que havia criado. Ela estava desenhando com outras crianças, filhos de funcionários que agora podiam trabalhar tranquilos. "Oi, Ricardo", ela acenou quando o viu. "Oi, Mia. Como foi a escola hoje?" "Ótima. Aprendi sobre cores primárias. Você sabia que todas as cores vêm do azul, vermelho e amarelo?" "Sabia, sim." "E você está gostando da escola?" "Muito. Tenho muitos amigos agora. E sabe o que mais? Minha mãe está muito feliz. Ela sorri o tempo todo agora." Ricardo olhou pela janela e viu Débora passando pelo corredor. Ela realmente parecia diferente, mais confiante, mais radiante. "Mia", ele disse, "vocês duas salvaram minha vida de uma forma que nem imaginam." "Como assim?" "Antes de conhecer vocês, eu vivia apenas para trabalhar e ganhar dinheiro. Não tinha amigos de verdade, não tinha família, não tinha alegria. E agora? Agora entendo que ser rico não é ter muito dinheiro. É ter pessoas que se importam com você de verdade. É fazer diferença na vida dos outros." Quando saiu da empresa naquela noite, Ricardo parou numa loja de brinquedos e comprou uma caixa enorme de lápis de cor. Não porque Mia precisasse, mas porque queria ver o sorriso dela no dia seguinte. Meses antes, Ricardo Montenegro era um bilionário que via apenas cifras. Agora, era um homem que enxergava pessoas. Ele não havia encontrado uma nova família no sentido tradicional, mas havia encontrado algo igualmente valioso, uma nova forma de viver, menos arrogante, mais humana. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.